muito bom dia. E aí, já tem gente chegando? Como é que vocês estão? Já acordaram? Para vocês está fácil, hein? Eu tive que acordar bem cedo para estar aqui esse horário. Vocês podem ver de onde vocês estiverem. Vão me dando bom dia aí, vão falando seus nomes, de onde vocês são, que eu quero saber quem está acompanhando aqui o nosso MVcast especial, especial Bastidores do MV Experience Forum. Já temos gente, produção? Já? Quais os nominhos? Já deram um oi para mim? Karina, bom dia, seja bem-vinda, mande comentários, mande perguntas, mande suas dúvidas, a gente está aqui com uma produção inteira para atender vocês, tá bom, pessoal? Bom, para quem não me conhece, eu sou Adriele Marquezini, eu sou jornalista especializada em negócios e saúde, eu sou cofundadora da agência Essence e eu vou estar aqui com vocês nestes 2 dias de evento para trazer muito conteúdo sobre este, que é um dos maiores eventos de tecnologia e saúde do Brasil. O MV Experience Forum, ou MEF, para os íntimos, ele está sendo realizado em São Paulo de 4 a 5 de setembro. São mais de 100 palestrantes e 40 horas de conteúdo. É muita coisa, gente. Está muito bonito aqui. Vocês não conseguem ver os estandes. Depois confiram as fotos nas redes sociais. Tá a coisa mais linda, tá bem amplo, tá demais. Inclusive, essa daqui é a 10ª edição do MEF, mas é a primeira vez que a gente tem um MVcast aqui, um estúdio inteiro para contar para vocês dos bastidores do que acontece por aqui. Aliás, falando nisso, por acaso você conhece o MVcast? Conta aqui para mim, quem está assistindo, quem já viu algum episódio do MVcast antes e se você também viu a última série que a gente lançou recentemente, que é o Bastidores da Saúde. O Bastidores da Saúde é bem parecido com a linguagem que a gente tem aqui. Sou eu fazendo entrevista com algumas pessoas, mas o objetivo principal desse bate-papo, que é gravado, é trazer um maior volume para aquelas conversas de corredor, sabe? Aquelas coisas que as pessoas têm coragem de falar em off. Pois é. E a gente está conseguindo trazer um resultado bem legal. Eu não sei se você já conferiu, mas já são 5 episódios, ou 4, 5 porque a gente cortou o primeiro em 2 partes de tão maravilhoso e enorme que ele ficou. Mas a gente fala sobre ESG, interoperabilidade, tecnologia a serviço da saúde, gestão na saúde. A gente tem nomes bem legais aqui nesses primeiros episódios que já saíram. A gente está falando do Fernando Torelli, do HCor, do Jackson Barros, da AWS, da Cláudia Hermínia, da Cogesmig e também da Lídia Lima, que é do Hospitais Saudáveis. Olha, tá muito legal, vale a pena ouvir. A gente tem as perguntas que vêm do corredor, que a nossa audiência manda. Às vezes vem perguntas anônimas, o que é muito bacana, porque é aí que vem a verdade, né? Quando a pessoa não tem que se expor, vem a verdade. Então, se você está assistindo aqui, agora o nosso MVcast especial MEF, você deve estar imaginando que eu vou te contar tudo o que está acontecendo por aqui, né? Pois eu tenho que te dizer que você, na verdade, está errado ou errada. Eu vim aqui para te trazer conteúdos que são exclusivos. Se você quer saber o que é estar no MEF, você tem que estar no MEF. Como as edições desse ano, como os ingressos da edição desse ano já estão esgotados, o evento foi um sucesso, eu te espero no ano que vem para você conseguir acompanhar o que acontece nos palcos, nos corredores e nos estandes. Tá bom? Combinado? Bom, já falei bastante, já expliquei bastante do MEF, do MVcast, tá na hora da gente começar aqui a nossa bateria de entrevistas, então fique ligado ao longo de todo o dia, porque entre os intervalos eu vou aparecer tanto aqui do estúdio quanto lá de baixo, lá da feira, para trazer para vocês os conteúdos de bastidores que eu tô prometendo aqui desde o começo. E não esqueça de comentar, mandar dúvida, enfim, me dá bom dia, eu quero saber seu nome, eu quero saber quem tá assistindo a gente, pra gente ter aí uma interação, ter um gostinho do que é um networking de evento, né, gente? Então, aproveita também, já segue aqui o nosso canal no YouTube. Se você preferir outra ferramenta, outra plataforma de áudio para acompanhar o MVcast, também a gente está em outras plataformas. Ao vivo hoje é só no YouTube, mas você também pode acompanhar os episódios que vão ser gravados, que vão estar lá disponíveis depois, e também a série Bastidores da Saúde que eu comentei. Bora lá, então?
Aqui estão os meus entrevistados que estão quietinhos, se comportaram enquanto eu falava sem parar. E eu tenho um assunto, gente, que é muito legal. Vou até fazer um suspensezinho para vocês, para ver se vocês adivinham. Produção, se alguém adivinhar o que é, você me fala, tá? Por favor. Ó, vou dar umas dicas. Ela começou a ser praticada no Brasil no fim dos anos 90 e foi uma iniciativa de instituições públicas de ensino, como a Universidade de São Paulo. Inclusive, a USP, ela foi a primeira a ter uma disciplina sobre o tema aqui no Brasil, né? Com o tempo, a ideia foi se espalhando aí, outras universidades foram aderindo e essa prática permitiu a conexão e a troca de informações entre essas instituições de ensino. Produção, a gente já tem alguém aí falando o que é? Caruaru, Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, São Bernardo, Rio de Janeiro. Caramba, que legal, gente. Quanta gente. Vocês já sabem do que eu tô falando? De qual tecnologia eu tô falando? Bom, vamos lá. O atendimento ao paciente só veio depois, mas quando ele chegou, ele provocou uma verdadeira briga de torcida entre médicos que eram contra e a favor. A gente precisou de uma pandemia para que a prática ficasse legitimada por uma lei nacional e desde o dia 27 de dezembro de 2022 não tem mais dúvida sobre a sua aplicabilidade por aqui. E aí, adivinharam? Do que eu tô falando, gente? Alguém adivinhou? Não? Gente, é da telemedicina. Claro, a telemedicina. E eu tenho aqui um dos maiores estudiosos do assunto no Brasil, Dr. Xiaolong Wen. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria, por favor, que você se apresentasse rapidinho para a nossa audiência. Bom, meu nome é Xiaolong Wen, que você me apresentou. Sou médico formado na Faculdade de Medicina da USP. Trabalho com a telemedicina desde 1997, 5 anos antes do Conselho Federal de Medicina publicar a primeira resolução de telemedicina, que foi 1643, em agosto de 2002. Que memória boa, hein, doutor? Isso é só para quebrar um pouco aquela ideia que é recente. Sim. No mínimo, são 22 anos do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina. E atualmente eu chefio a disciplina e lidero o grupo de pesquisa da USP nesse assunto. E por último, ainda faço parte da Câmara de Informática em Saúde e Telemedicina do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Sabe um pouquinho de telemedicina então, né? Talvez possa ajudar a gente um pouquinho, quem sabe, doutor? O nosso outro entrevistado aqui é o Emerson Zarur. Ele é diretor do Núcleo de Inovação da MV. Ele também é um grande entusiasta do tema. Ele deu uma entrevista recentemente, eu vou dar uma colada aqui, né? Porque a minha memória, né, gente, não é tão boa. Ele falou o seguinte: a telemedicina conecta todos os atores de saúde, colaborando com avanços no cuidado individual por profissionais e instituições, trazendo uma possibilidade assistencial muito maior. É a chance de o paciente ter um acompanhamento online sem interrupções. Emerson, obrigada pela presença. Por favor, também use alguns segundinhos para se apresentar para a nossa audiência. Obrigado, Adriele. Tudo bem? Bem. Dr. Shaw, prazer enorme estar contigo. Além de tudo, sou seu fã. Sou Emerson Zarur, pai do Gabriel e da Larissa, marido da dona Hanna. Trabalho insanamente e amadamente, vamos dizer assim, na área da saúde com tecnologia, desde 1992. São mais de 24 anos atuando nessa área e desejando, sim, uma saúde conectada, uma saúde mais humana, uma saúde mais simples e com acesso para todos. Perfeito, gente. Então vamos lá, que a gente tem aqui 30 minutos de conversa. Vamos ver se a gente consegue não estourar o nosso tempo. Eu tenho uma pergunta que eu queria começar endereçando para vocês dois, aí tanto faz quem vai começar, tá bom? A responder. Bom, discussão sobre a regulamentação da telemedicina ficou para trás, a gente já tem a permissão, né? O uso é bem extenso. Agora é hora da gente discutir um pouco melhor sobre a sua aplicabilidade, eventuais evoluções, melhores práticas, enfim. Vocês acham que a gente está nesse momento? Quer começar, doutor? Posso. A primeira coisa que eu convivi com tudo, seja na Lei 13.989 ou seja na Lei 14.510, que é esse do dia 27 de dezembro de 2022,
ambos foram propostos pela deputada federal Adriana Ventura. Eu só posso dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer é acabar com aquela banalização que telemedicina é teleconsulta. Isso é o maior equívoco que tem. Isso é uma banalização. A telemedicina é muito mais do que a teleconsulta, e teleconsulta é apenas 1/7 da modalidade de teleassistência. Ai, meu Deus. Quando nós desconstruirmos isso, nós vamos ver que a telemedicina e a telesaúde têm um poder de fogo muito maior do que se pensa. A segunda coisa, não basta a tecnologia. Telemedicina é um método, não é ferramenta. Ele é um método de realização de um ato de serviço profissional. Então, nós precisamos começar a definir o que são diretrizes de boas práticas de acordo com a especialidade. E, por último, foi quando eu fui falar na Câmara dos Deputados para a Comissão de Saúde, aí eu abri. Telemedicina não é nem ferramenta e nem apenas método. Aí me perguntaram o que é, Exato. então? Inovação de processos. Certo. A outra coisa é que nós precisamos ultrapassar a barreira de que é apenas um método de execução para a chamada a organização da fluidez de como se cuida das pessoas. Aí sim nós temos a meta de até 2032 construir um efetivo ponto que o Emerson comentou, saúde conectada, não é a saúde digital, é uma saúde integrada com o ecossistema completo. Perfeito. E antes de passar a palavra para você, Emerson, deixa eu só trazer uma dúvida aqui, Dr. Shaw, com base no que o senhor falou. O mercado entendeu a diferença entre a teleconsulta, a telemedicina, a telesaúde? Isso está claro, essa explicação que o senhor deu? O mercado ainda não entendeu. Tá. Ainda não entendeu. Eu tenho trabalhado muito com várias startups, já indicando que a simples substituição do atendimento presencial pela distância não resolve o problema. O que nós precisamos construir se chama linhas de cuidado. O que nós precisamos construir é usar a telesaúde para provocar o engajamento do paciente e familiares para seguir conduta correta e nós resolvemos o problema. Esse é o grande poder da telemedicina e telesaúde. Perfeito. Emerson, agora a bola está do seu lado. Colaborando, quando as pessoas me ligam, Emerson, eu quero colocar telemedicina. Qual disciplina? Então a gente que tem muita voz no mercado, a gente tem que orientar as pessoas, ensinar didaticamente e explicar. São várias disciplinas dentro dessa telemedicina, né? Sobre sua pergunta, aplicabilidade. O que eu tenho visto a gente utilizando no mercado? Recentemente a gente começou a aplicar um modelo novo, que é o Virtual First, né? Aonde você inicialmente começa a aplicar a teleconsulta, no caso aí, como um primeiro atendimento. Uma etapa, né? Para você depois ter um encaminhamento para onde você vai. Então, há muita redução de custo, há muita celeridade no atendimento, né? Porque às vezes você tem uma retenção, né, de serviços, e aí com o Virtual First, não, você consegue gerar essa demanda e fazer o atendimento. Uma outra aplicabilidade que a gente tem visto é o atendimento geográfico. Geográfico Sim. No sentido de você conseguir ir para o interior, né? Uma das coisas que a gente mais fez, que mais me emociona durante a pandemia, foi ter feito o projeto junto com a Secretaria do Estado de Saúde de Pernambuco, em que naquela época a gente atendia as pessoas no interior todo, e tudo era tão novo. Eu me lembro de ter ligado para o Dr. Shaw, a gente fez um meet, eu comentei com ele, e ele já estava muitos anos à frente, né? E eu até disse, eu preciso copiar um pouco do que ele sabe. Sim, né? A gente tem que se espelhar em quem entende. E aí a gente fez uma reunião, porque tudo era muito desafiador. Como que eu aplico isso? Aonde que está? Porque as pessoas, às vezes, quando a gente vai para o SUS, as pessoas não sabem ler. Sim. Como é que você coloca uma orientação numa tela até para a pessoa ler? Exato, é verdade. Né? Veio também o desafio dos planos de saúde operadoras, que agora sim eles estão olhando esse processo de uma outra maneira, né? Então eles estão viabilizando porque eles estão reduzindo o custo.
Sim. Então, eles mesmos estão usando a tecnologia e a disciplina a seu favor. Né? Outra aplicação que a gente está vendo é nesse mundo executivo. No mundo executivo de pessoas como nós, que temos pouco tempo. Né? E às vezes a gente quer uma primeira orientação, a gente quer um primeiro atendimento. Né? Então, a gente vê o uso fortemente do Virtual First, né? Esse atendimento geográfico, as operadoras viabilizando o atendimento, né? E a gente começando a ter uma demanda. Porque agora há uma acomodação natural. Passado o hype, telemedicina, vamos colocar, as pessoas não sabiam nem como colocar. Né? Agora a gente está vendo realmente uma coisa que vem de maneira consolidada e perene. Perfeito, perfeito. Inclusive, você citou o SUS, eu tenho uma pergunta aqui também sobre... O próprio SUS, ele tem fortalecido a estratégia de telesaúde, né? Tem uma projeção de que o SUS quer realizar 160 mil atendimentos em usuários do sistema no triênio 2024-2026, é bastante coisa. Aí, Dr. Chao, pergunto diretamente para o senhor, com esses desafios que o Emerson trouxe, né? Como que a saúde conectada pode melhorar o atendimento de saúde universal, né, para o Brasil, né, considerando o tamanho do Brasil, e como lidar com essas dificuldades mesmo, que ele comentou até da dificuldade não só do acesso, mas também de conectividade, ou às vezes da dificuldade de usuário lidar com aquela tecnologia. Bom, eu só queria gastar um minuto só para contar uma história. Por favor. É o seguinte, a telesaúde não é recente. Eu participei da criação do que hoje é conhecido como Programa Telesaúde Brasil Redes, em 2005, quando a professora Ana Esther Haddad, que atualmente é titulada CEDIG, tinha me convidado para ir para OPAS, para uma reunião, porque o Ministério da Saúde queria incorporar o uso de tecnologia dentro das ações assistenciais. Isso foi em 2005. Faz tempo, em 2006, nós construímos e pactuamos, e em 2007, começamos a implantar com 900 pontos a telesaúde. Estamos em 2024, então eu só queria resgatar que programas estratégicos do governo começaram no ano de 2007, oficialmente, que é a telesaúde. A telesaúde até então ficou se olhando um pouco mais na atenção primária, mas a telesaúde é muito mais do que a atenção primária. Hoje eu diria que com o novo governo foi ampliado a quantidade de núcleos universitários, técnicos, científicos, para fazer o provimento de serviços. Isso em nível estadual. Mas para resolver mesmo, tem que ser uma boa logística. Tá? Então, erra quem acha que vai prover tecnologia para teleconsulta, porque a consulta sozinha não é resolutiva. Tá? Eu já alertei todos. Esqueçam, a teleconsulta sozinha não é resolutiva. Senão nós não teríamos exames laboratoriais, exames por imagem, biópsia e outras coisas. A consulta é a cola que junta esse processo. Então, investir em teleconsulta apenas está errado. Você tem que gerar um ecossistema. A outra coisa que o SUS precisa muito se chama teleinterconsulta. Porque nós são profissionais na ponta que desconhecem as atualizações científicas ou melhor, praxis para gerenciar pacientes de uma determinada área. Então, a teleinterconsulta, que é quando você tem um médico interagindo com um médico especialista, ele pode servir para duas funções. Resolver melhor o problema do paciente localmente e apenas encaminhar se houver necessidade, mas uma coisa que o SUS precisa, atualização profissional em tempo real. Então, ninguém discutiu que a teleinterconsulta, que está previsto na resolução 2314, é uma das melhores fontes de qualificação dos profissionais do SUS. Olha, que coisa e quanto mais qualificado o profissional, maior é a efetividade. Então, aqui eu abro um precedente só para dizer, devemos conversar mais, devemos planejar na logística e devemos reconhecer o que o SUS precisa. Valorizar os profissionais de saúde que já estão nas pontas através da modalidade de teleinterconsulta e telediagnóstico. Perfeito.
cada resposta é uma aula, né, gente? Já borbulha aqui minha cabeça, fico até perdida no roteiro, para onde que eu vou depois de tanta informação. Mas aí eu vou jogar de novo para você, Emerson. Bom, com todo esse contexto que o Dr. Chao deu pra gente, né, dá para entender que teleconsulta é muito mais do que telemedicina. Desculpa, a telemedicina é muito mais do que teleconsulta. Ao contrário, né, senão você vai me dar 0, né, professor? Mas se a gente olha especificamente para a estrutura tecnológica que a gente tem hoje, ela não é a mesma de 5 anos atrás, né? Antes dessa adoção em massa da telemedicina. Eu queria entender o que mudou em termos de evolução tecnológica. O principal delas é o aspecto regulatório, né? Sim, sim. Esse finalmente está nos deixando trabalhar. A telemedicina, em todas as suas disciplinas, por incrível que pareça, ela ensinou ao mundo atual de atendimento como deve ser. Por quê? Você teve que resolver desafios operacionais que antes estavam muito mal trabalhados, vamos dizer assim. Eu ia atender uma pessoa à distância, eu não tinha acesso ao prontuário do paciente. Sim. Eu não tinha acesso aos exames do paciente. 2024, né, Dr. Chao? Você não consegue comprar um medicamento sem ser com papel assinado e um carimbo. Essa era as coisas que acontecia antes da aplicação. Porque a gente não percebe, mas começou a vir um monte de coisas que hoje o atendimento presencial usa graças à revolução que aconteceu. Então, hoje, quando eu sou atendido no hospital, eu já consigo ver os exames disponíveis do paciente. Eu consigo me conectar com o paciente ao ponto dele sair de um consultório médico, mesmo na forma presencial, com o desconforto de não levar nenhum papel. E aí né? Depois pedir, eu escuto, doutor, eu fui atendido, o médico não me deu um papel. Né? A pessoa parece ter que sair com peso. Por quê? Gente, nós sempre fomos office boy de operadora. A gente saía com aquele papel, né, Dr. Chao? Aí ia para a operadora, autoriza, isso acabou. Né? Obviamente que a gente tem inúmeros exemplos que ainda estão funcionando no modelo antigo, mas é uma questão de mais dias, menos dias, todo mundo vai se modernizar. Todo mundo vai ter uma jornada de assistência digital, aonde eu vou me agendar digitalmente, aonde o médico vai olhar meus exames, aonde o médico vai se conectar comigo, aonde o médico vai escrever minha receita, né? Vai escrever minha receita e eu vou receber no meu aplicativo, vou receber no meu e-mail, vou receber no meu dispositivo e vou comprar digitalmente. A minha guia de exame, ela vira digital. Dali eu posso agendar, eu posso fazer o que quiser. Então a gente começa a ter uma saúde até mais justa. Por quê? Porque no momento que você tem isso de forma digital, eu consigo bloquear exames repetidos. Sim. Eu consigo bloquear exames desnecessários ao longo do tempo, porque as informações vão ficando digitais. Sim. Né? Você permite a análise dos dados, né, também, para identificar. A principal mudança nesses últimos 5 anos foi resolver problemas, por incrível que pareça, operacionais que a gente sempre teve e nunca enfrentou esse desafio. Para mim, essa é a maior mudança que muda a experiência de vocês como usuário, das pessoas como usuário do sistema de saúde. Porque hoje todo mundo tem um conceito de memória presente. As pessoas vão em qualquer lugar, elas têm um aplicativo, elas têm um QR Code, aí ela fala, por que na área de saúde não pode ser assim? Essa, para mim, é a principal mudança que já está posta em prática. Perfeito. Bom, daqui a pouco a gente vai ter uma mesa de telemedicina, né? A gente vai ter aqui no palco do MEF uma discussão com outros atores aí sobre o assunto. O Dr. Chao vai estar lá. Eu queria entender, assim, Dr. Chao, são muitos anos trabalhando com o assunto, né? O que você espera que seja transmitido de novo, sabe? Que as pessoas saiam daqui do MEF com uma informação nova para arregaçar as mangas chegando na sua organização e fazer algo diferente, levar para essa evolução que o senhor apontou que a gente precisa chegar, né? Que o status não é só a teleconsulta.
Bom, eu vejo que a minha função hoje é fomentar, digamos, inovações estruturantes. Não inovações ao acaso, estruturantes. E que enxerguem na tecnologia a reorganização dos processos da saúde. Então, é naturalmente que eu vou falar que eu espero que até 2030 o terceiro setor de atendimento para as pessoas cresçam bem. As pessoas perguntam, mas qual é o terceiro setor? O primeiro, o consultório. O segundo, o hospital. O terceiro setor é a casa das pessoas. Ah, sim. E eu vou dizer outra coisa. Quando eu mencionei isto, foi em 2012, numa matéria entrevista com o UOL, quando eu e a Valesca Santos, a doutora Valesca Santos, lançamos o evento da Hospitalar Digital Health. Então não é nem tão recente, é 12 anos e agora estou repetindo. Por quê? 2030, envelhecimento. O envelhecimento populacional exigirá que nós reorganizemos a forma de cuidar das pessoas. A outra coisa que eu tenho que falar para os planos de saúde, eu não sou defensor exatamente da redução de custo com tratamento de doença. Eles olham para mim e dizem, não, nós não queremos mais você. Você diz que não é a favor de redução de custo com tratamento de doença? Eu disse sim, porque eu como médico, eu tenho que oferecer o que há de melhor para o meu paciente. O que eu quero é reduzir desperdício. Para você se traduz em redução de custo, mas para mim como médico, estou reduzindo desperdício. Quer gerar mais valor, né? O Emerson falou, repetição de exame, isso é desperdício. Então, esse é um ponto. Aí eu chego e falo, você quer reduzir mesmo custo? Promover com que as pessoas tenham saúde. Então, meu foco agora é falar sobre telesaúde, de estilo de vida e bem-estar. E aí vocês vão me perguntar, mas por que, Charles, você começou a ter isso? Eu faço uma pergunta. É melhor nós tratarmos idosos dementes ou é melhor nós garantirmos que ele tenha uma vida saudável e não seja demente? Exato. 40% das demências, elas podem ser evitadas. E aí eu entro juntamente com o Emerson. Se eu tiver um registro do padrão de comportamento da vida das pessoas, eu posso intervir antecipadamente, 15 anos antes, para reduzir a chance de ser demência. Aí eu uso inteligência artificial para fazer a saúde preditiva e eu entro com a necessidade de um prontuário, o registro clínico temporal, e aí sim nós começamos a ter um ecossistema muito bom e nós começamos a cuidar das pessoas dentro do domicílio com uma qualidade hospitalar. E os hospitais deixaram de ser apenas hospitais e se tornaram hub regional de atendimento. É isso que eu enxergo para 2030 em diante. Então nós precisamos que mais pessoas pensem dessa forma e acreditem em inovar processos. É isso que eu chamo de inovação de processo. Nossa, é perfeito isso que você falou, Dr. Chao. E eu entendo muito isso que você falou. Você precisa de mais gente acreditando nisso, porque uma mudança estrutural não é simples, né? É uma mudança, é você mover as colunas de um edifício e garantir que ele não caia, né? Porque todo o sistema está amparado de outra forma. Acho muito legal isso que o senhor falou. E já pegando o gancho, que minha próxima pergunta para o Emerson era sobre a tecnologia cada vez mais próxima do paciente, permitindo análise preditiva com o uso dos dados. Eu queria entender como que a telemedicina apoia essa jornada, Emerson. A gente tem alguns pilares, né? E aí eu cito para vocês os pilares. Monitoramento. Wearables. Inteligência artificial. Ciência de dados. Esse conjunto de pilares vai nos prover, dentro desse oceano de dados que a gente tem, informações preditivas por muito tempo. A gente tem diversos de guidelines já postos, que a gente não usa, porque nós não temos essa capacidade como ser humano de processamento. Lógico. E um fator que vai acontecer aí naturalmente é a individualização da saúde. Nós vamos caminhar para a individualização da saúde, aonde nós vamos poder enxergar esse movimento acontecendo dentro desses pilares, né? Principalmente a inteligência artificial, olhando todas as informações do monitoramento atual,
né, do volume de dados já histórico que a gente tem, com a base de conhecimento que é o guideline, gerando preditividade, permitindo que eu possa me conectar com aquele paciente antecipadamente. Né? Muito melhor do que cuidar do idoso frágil, cuidar de um idoso demente, né? Com certeza. Bom, então pra gente fechar, eu vou fazer uma pergunta que também é para os dois, que é, dá pra ver que a gente tem um trabalhão, né? Tudo que a saúde precisa é de mudança estrutural em tudo, né? Agora, dessa forma que o senhor falou, Dr. Chau, também que se fala da saúde baseada em valor, né? Essa mudança do sistema da doença para a saúde não é simples. Quais seriam os primeiros passos dessa complexa jornada para a gente deixar aqui de mensagem para quem está ouvindo a gente? Bom, eu posso começar? Por favor. Tem 3 grandes problemas no Brasil. Certo. Educação, educação e educação. A pessoa acha, mas choque, por que 3 educação? Falta a formação na graduação e na residência dos profissionais que executarão. Exemplo, eu estou coordenando agora a formação em telemedicina e saúde para todos os médicos R1 do HC. É o primeiro grande hospital universitário que tornou obrigatório o ensino de telemedicina e saúde. São 750 residentes que passam comigo. Nós precisamos que todos fizessem isso. Senão, como que eles vão saber usar corretamente? Exato. Né? Então, ensino na graduação, ensino na pós-graduação e residência, e o ensino para a população. Todo mundo só fala nos profissionais, mas será que a população sabe o que é telemedicina, o que é segurança, quais são os pontos? Então, nós deveríamos criar um movimento chamado a formação da próxima fase da saúde do futuro. Eu acho que nós temos essa missão. E tudo que eu falei, inclusive, para estimular, eu lancei um livro em março pela Guanabara Kuga, chamado Telemedicina de Logística e Telesaúde Integrada, para dizer, se nós queremos ter a ousadia de construir algo bom mesmo, nós temos que enxergar a logística e nós temos que enxergar o cuidado global das pessoas de uma forma integrada. Perfeito, perfeito. Emerson? Quero deixar apenas uma frase. Ou a gente enxerga o movimento e entende o movimento, ou seremos atropelados por ele. Então essa é uma provocação que eu faço. Para aqueles que não entenderam ainda o movimento, serão atropelados por ele. Sim, sim, é verdade. A inovação não pede licença, né? Gente, olha, eu falei que era a última pergunta, mas o chat tá bombando aqui. Deixa eu ver o que a produção me trouxe aqui. Luiz Magda, pena que neste ano não estarei aí. Poxa, Luiz, pena, mas vem no próximo, a gente vai estar aqui, vai ter muito conteúdo. Vem conhecer aqui as instalações presenciais do MEF. Aline Costa, bom dia, muito conhecimento envolvido, sou fonte de carteirinha, consultora sênior regional MG. Aline, obrigada pelo seu comentário, obrigada por estar com a gente aqui acompanhando. E o Luiz Magda mandou uma pergunta para os dois. Poderiam, por gentileza, dizer um pouco sobre a influência dessas questões na gestão de custos e sustentabilidade, principalmente operadoras? Acho que falou um pouquinho, né, sobre isso, né, da redução do desperdício, né? Mas só para finalizar, assim, caso tenha uma coisa adicional para passar para o nosso espectador. Eu acho que eu não vou responder, mas vou provocar uma dúvida. Né? Coisa de filósofo essa, hein, Dr. Chau? Como que você pode usar a telemedicina e telesaúde para reduzir realmente as filas de espera de atendimento? E como você pode usar a telemedicina e telesaúde dentro dos hospitais para aumentar em 15% a funcionalidade de leitos? Então, se eu tenho um hospital de 100 leitos, como eu posso transformá-lo em 115 leitos? Olha. Sem abrir um único leito a mais. Quando nós colocamos esses desafios, você é obrigado a pensar. Então, eu não vou responder, mas eu abro isso. Nós precisamos ter esse desafio. E, por último, como nós cuidamos com que as pessoas tenham uma qualidade de atendimento em domicílio, sem precisar se deslocar até uma unidade de atendimento de sugerência qualidade. Perfeito, perfeito. Olha lá, Luiz, deu trabalho de lição de casa, e depois conta pra gente quando você fizer, qual que foi o resultado. Emerson?
Tudo bom, Megda? Um abraço ao Megda, a Aline. O Megda é de São Cristóvão. Eu acho que teve um viés de operadora nessa pergunta. A gente não pode olhar só pela questão de custo. E devemos sempre estar atenados a isso. Mas será um movimento natural, eu, quanto cliente, a hora que eu quiser participar de uma operadora, eu perguntar, vocês disponibilizam esse tipo de serviço? Uhum. Então, ajudando a provocar nossos ouvintes, Dr. Chão, nós vamos perceber uma fuga de receita pela falta de prestação de determinados serviços. Uhum. Porque o consumidor ele está mudando, o consumidor ele quer esse tipo de serviço. Sim. Né? Nós falamos pouco da humanização no atendimento. Uhum. Mas você acordar cedo, você pegar um trânsito, você ir para uma recepção, aguardar ali por 1, 2 horas, isso não é humano. Uhum. Os custos envolvidos só naquele atendimento ali são muito maiores. E a gente tem que pensar na preditividade. Nós temos que dar acesso para evitar futuras doenças, que vai ser muito mais barato cuidar da saúde assim. Perfeito. Gente, adorei a participação de vocês. Eu espero que vocês continuem tinindo aí nos comentários o dia inteiro para eu não me sentir sozinha aqui, para eu saber que eu estou falando com alguém, não só com uma câmera. Aos meus debatedores, apresentadores, apresentadora sou eu. Aos meus debatedores, muito obrigada. Foi ótimo, aprendi muito. E eu vi que eu tenho que aprender mais, né? É tão bom quando a gente sai de uma conversa sabendo que a gente tem que aprender mais, né? Eu adoro. Mas obrigada, Dr. Chao, obrigada, Emerson. Se vocês quiserem dar um recadinho final para nossa audiência, a gente já encerra aqui a nossa primeira transmissão do dia. Bom, eu vou encerrando com a ideia. Saia do quadradinho tá. E coloque a mente para voar, mas de uma forma responsável. Certo. Se nós queremos melhorar o sistema de saúde, temos que fazer a inovação e não apenas seguir o que existe. Perfeito. Agradecer ao tempo de todos e eu espero que a gente tenha conseguido provocar alguma mudança, alguma ação pós esse MVCast. Perfeito, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Continua aí, não sai. Daqui a pouco eu reapareço para contar os bastidores do MEF. Até mais. Obrigado.